Olá, bem-vindo, bem-vindas, meus amigos, meus irmãos. Bora para mais uma leitura. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Espiritualista, né? Aqui no Quai, no Face, no YouTube. Sigam, compartilhem, comentem, deixem mensagem, deixem emojis, né? Coraçãozinho, qualquer figurinha, que essas figurinhas para mim é um abraço. É a mesma coisa que me abraçar. Eu recebo mesmo. Fico muito feliz pelos compartilhamentos, pelos amigos que estão chegando agora. Fiquem à vontade. Bora fazer a nossa leitura. Já fiz a prece de abertura. Vou procurar não ser tão longo, né? Hoje, nosso estudo, os amigos do Face aqui, eles já estão sabendo que é sobre a expulsão dos vendilhões do templo, né? Um assunto polêmico, mas é necessário falar. É muito necessário. Eu tirei esse estudo lá do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 15, 19, e no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19, versículo 45 até o 48. E no capítulo de Jó, no Jó também, né? O Evangelho de Jó, no capítulo 2, versículo 13, 22. Parece que vai ser cumprido, né? Mas não, é um texto pequeno. O que é esses três irmãos, né, esses três apóstolos, nos relatam? Assim, eles começam assim, ó. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E Jesus disse a eles: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fazem dela um covil de assaltantes. Aproximaram-se de Jesus no templo cegos e coxos, né, doentes, e Jesus os curou. Vendo Jesus curando os cegos, os coxos, as pessoas doentes lá dentro do templo, da igreja, os sumos sacerdotes, né, os que cuidavam lá da igreja, rezavam e tal, e os escribas, vendo as maravilhas que Jesus fez, e as crianças gritando no templo. O que as crianças gritavam no templo? Hosana ao filho de Davi. Os sacerdotes, os escribas se indignaram, ficaram indignados. E não se aguentando, foram lá falar com Jesus. Você ouve o que essas crianças estão dizendo? O que esses jovens estão dizendo? E Jesus lhe responde com a maior calma, com a maior naturalidade. Nunca lestes? Vocês nunca leram o Velho Testamento? Da boca de infantes, crianças e lactantes, bebês, restaurastes o louvor, ou seja, sairá o melhor louvor. E, deixando-as, Jesus saiu da cidade e foi lá para a cidade de Betânia. E lá, em Betânia, pernoitou, pousou. Bom, aqui termina, mas tem umas palavrinhas aqui, né? Esse final aqui, ó, de boca de infantes. O que é infantes? Infante é criancinha, né? Criança bem jovem, iniciante, não instruído, simples. O outro é lactantes. Lactantes são crianças de peito, que está em fase de amamentação, né? Lactante, é mama. E restaurastes. O que é restaurar? Restauraste. Bom, literalmente é restaurar a uma condição apropriada, restabelecer, reparar, reequipar, ajustar perfeitamente, unir completamente, qualificar completamente, completar.
Trata-se de tomar alguma coisa completamente adequada, completa, suficiente, qualificada. Então, né, os bebês, as crianças, com esse louvor de Hosana, Hosana. E o que quer dizer Hosana, o filho de Davi? Então, eles estavam restaurando, eles estavam completando. Agora vamos para o nosso estudo. Expulsão dos vendilhões. Então, Jesus entrou lá. Né? Por que Jesus entrou lá? O que vocês acham que Jesus queria fazer? Vamos pensar se fosse agora. Porque nós temos tantos irmãos, tantas irmãs de outros nomes, de outros dogmas, de outras doutrinas, né? Evangélicos, católicos, espíritas, que em suas conversas, em seus grupos, né, em seu núcleo ali, eles, Jesus tem que vir. Está na hora de Jesus voltar. Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Vamos analisar esse estudo de hoje. Se Jesus resolvesse falar para o Pai agora, Pai, eu não vou esperar mais 1000 anos, Pai. Estou com muita ansiedade, estou com saudade do meu povo, dos meus irmãos. Eu vou ir agora lá, Pai. Aí Deus, Jesus, não está na hora, tenha paciência. Não, mas eu vou, Pai, eu estou com saudade. E Jesus vem. Vem de surpresa, não avisou, não avisa. Jesus aparece. Aí vem a musiquinha da Globo, né? Plantão. Jesus está visitando todas as igrejas, todos os centros espíritas, todos os centros religiosos, todos os lugares de religião. Jesus vai fazer uma auditoria, uma vistoria. E aí? E aí? Será que ele, 2030 anos passados, não iria se decepcionar? Seja casa evangélica, seja casa católica, seja espírita. Porque eu já fui em várias casas espíritas que eu me decepcionei, eu fico imaginando Jesus. Né? Será? Será que não ia? Ia, né? Podia fazer a mesma coisa, porque ele deixou claro há 2030 anos aqui, rapaz. Esta casa, o templo, é para oração. Não é para vender água benta. Não é para vender milagres. Não é para vender curas. Não é para pegar terra e lá em Israel, lá, pegar o frasquinho de terra que a gente vê, né? A gente vê nos aniversários da vida aí, pegar as terrinhas e fazer para o YouTube aí dizer que está levando para o Brasil um frasquinho de terra, né? São milhões, né, de frasquinho de terra, né? A Terra Santa. Só que vai ser R$1000. E aí? Está vendendo a fé, né? E Jesus não quer isso. Então, se você, meu irmão, minha irmã, nós, que nos dizemos cristãos, nós temos que ler isso aqui, quando nós depararmos com isso aqui, com a expulsão dos vendilhões do templo, é para nós isso aqui. É? Nós queremos que Jesus entre e ore conosco, ou que ele se colerize, se irrite e derrube tudo, e nos expulse. Porque não vai expulsar só os vendilhões, vai expulsar nós também. No tempo derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores e depois. E diz a eles, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês fizessem dela um covil de assaltantes. Então, qual é o ensinamento de Jesus? Não é proibido, porque nós sabemos que nós vivemos na materialidade. Sabemos, nós não somos ignorantes, não somos alienados. Só que
o trabalhador honesto, o dirigente espírita honesto, o pastor honesto, um padre honesto, o que vai fazer? Eu vou dar o exemplo das nossas casas espíritas, que foi o que eu me apaixonei por causa disso também. Né? A gente pede, mas pede para despesa. A conta da luz deu R$300. A água deu tanto. Hoje a internet, né? A internet, tanto. Ar-condicionado, tá. Aí faz a continha ali e é o que é. Ah, deu R$1.000 esse mês. É aqueles R$1.000. O que exceder, o que aparecer de mais de dinheiro, vai para alguma obra. Ou obra de assistência social, ou uma obra da obra mesmo, né? Reformar o telhado, como os meus irmãos estão fazendo lá na minha cidade, né? Telhado que eu e o Gilberto em São Paulo colocamos, meu avô. Estão tirando e estão colocando outro. Mas é modernidade, né? Tem que se renovar. Faz 20 anos isso aí, né, gente? 20 anos, tá na hora de renovar mesmo, né? Mas tá minha assinatura lá, eu e o Gilberto assinamos lá. Só que agora vai pro lixo. Tem que renovar. Aí tudo bem. Agora, pegar para andar de jatinho, para ir para Disney, como a gente vê, né? A gente vê os bonitão aí, para Disney, de jatinho, querendo comprar o jatinho, né? Porque tá velho o jatinho, né? E me deixa mais triste é que vão dar dinheiro para esse cara comprar o jato. Isso é triste. E aí não entende, por isso que nós orientamos, nós, Jesus, Deus, quem for, os de bem, leiam, estudem. Não vão só pelo que o Eduardo fala, não vão só pelo que os outros falam. Estudem, abrem. Se não querem abrir o papel, porque é cansativo, eu não tenho mais tempo, é de aplicativo. A gente carrega no celular. Ah, não quero ler, a gente escuta audiobook e de graça. É só ter internet. Tem internet, tem luz, baixa de graça e escuta, vai indo para o trabalho escutando e volta. Bota no carro, então nós não temos desculpa e não tem por que sermos enganados, gente. Porque se Jesus bater na nossa porta, das nossas igrejas, das nossas casas espíritas, que tem muitas casas espíritas que estão erradas também, e ver que não é uma casa de oração, que ali tem conchavos, que ali tem interesses, porque Jesus deixou bem claro, dá de graça o que recebesse de graça, e a gente recebe tudo de graça, gente. Tudo de graça. Vai ter gente que vai dizer, mas eu fiz o propósito, eu paguei 10 mil lá pro pastor, lá, porque era o dízimo, não sei o quê, e eu consegui a cura. Foi meu pastor, foi o Eduardo que me deu a cura. Não foi o Eduardo, foi o pastor. Foi você mesmo. Foi a sua fé. Você nem precisava ter dado esse dinheiro. Porque Deus não negocia. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer a tua casa. Deus não quer o teu carro. Deus não quer teus bens materiais. Porque o que ele vai querer se é dele. O que ele vai querer? Eu gosto assim, quando eu vejo, quando eu escuto, quando eu ouço conversas, né? Que a gente convive com seres humanos, com muita gente, de todas as religiões. A gente fica assim, né? Não é possível. Não é possível. Que acham que tem que barganhar com Deus, que Deus vai. Então, quer dizer que Deus vai ajudar só os ricos, então? E o pobrezinho? Sendo que, para Deus, a maior riqueza, tem mais mérito, é quem tem o coração mais puro. Quanto mais puro for o coração, não importando a casca de fora, muitos moradores de rua, hoje não dizem de rua, né? Desabrigados, muitos moradores de rua, mendigos, né? São muito mais, têm um amor mais puro e um merecimento maior de bênçãos de Deus, de Jesus, de cuidado, de proteção, do que o Eduardo, de alguém que tem o seu teto. Porque está
no coração. É através do que tem no coração, no sentimento, é que vai valer a barganha para ter mais merecimento, mais méritos e uma resposta mais imediata quando você faz sua oração, quando você pede para Deus. Pode ver que aqueles que têm o coração mais puro, que são mais voltados para a palavra mesmo, não só na palavra, não só na boca, não só no dizer, não só no gravar vídeo, que é o Eduardo aqui, não só, que só gravar vídeo para Jesus, para Deus, não adianta nada. Ah, que bom, Eduardo, tu grava vídeo, mas tu não faz nada. Então não adiantou nada. Tem que, além de gravar, além de falar, além de ler, tem que fazer, tem que praticar, procurar pelo menos. A gente tem erro, a gente tem pecados, mas é procurar fazer diferente dos outros, das outras. E porque o Pai está vendo. Né? Qual é o outro assunto aqui para terminar? Então aproximaram-se de Jesus no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Vendo o sumo sacerdote e os escribas, maravilha que ele fez, as crianças gritando no templo, Hosana, filho de dignidade. Ouves o que diz? O que são os sumos sacerdotes? É a mesma coisa nós. Quando nós, como é que eu vou dizer? Nós, cada geração, está acostumado com uma etapa, né? Um estilo, um dogma, uma vivência. E aí quando chega algo novo, com uma outra visão, né? Assusta. Eles não querem, eles ficam com medo, não querem dar o braço a torcer, não querem dar uma chance para a pessoa. Então, o orgulho fala mais alto, a vaidade fala mais alto, e eles vão lá, os sacerdotes e os escribas, porque quem são os sacerdotes e escribas? São os que nós somos hoje, os padres, os palestrantes espíritas, os estudiosos. Eles conheciam a palavra, eles liam, eles vivenciavam, né? Iam na igreja, rezavam, falavam a Torá e tal. E era mais que nós, porque tinha que memorizar, não tinha como ler que nem nós. Então, era memorizado, era mais difícil ainda para ser. Então, eu sabia, mas não praticava. E aí, quando eles chegam e olham ali, aquele homem comum, né? Comum, um filho de carpinteiro, que para hoje seria um filho de um servente de obra, de um pedreiro, de um mecânico, de um gari, né? Nada contra, gente, é só para dizer que para a sociedade lá, carpinteiro era uma profissão simples. E aí chega lá com moral e vira, expulsa todo mundo, e, né, quer mudar o sistema está errado, quer mudar. Ele entra em choque, o orgulho fala mais alto. Você está vendo o que está acontecendo aí? As crianças estão gritando, tal. Mas Jesus disse, sim, deixa as crianças gritar, deixa as crianças louvar, né? Porque estava Hosana, filho de Davi, que é uma coisa, Jesus seja louvado, nós te amamos, né? Deixa louvar, porque a melhor oração vem das crianças. É que nem quando eu frequentava lá na minha cidade, e de vez em quando tinha uns palestrantes, visitantes, e os de casa também, né? Não vou dar nome. E de vez em quando, porque é normal, gente, é normal, né? Aqui só não tem porque eu não tenho, né? É normal. Tem criança, né? Fica caminhando, correndo, brincando, correndo ali, enquanto o palestrante está falando, o pastor. Tem gente que não gosta, que fica bravo, manda calar a boca, manda tirar, leva para a salinha. Quem é a mãe dessa criança? Leva para. Jesus deixou bem claro, deixa as crianças correr ali, volta ali, tal. É uma bênção. É uma bênção, porque criança, gente, criança, até os 10 anos de idade, é acompanhado mesmo, 24 horas por um mentor, uma mentora, ou anjo de guarda. E se você tem ciência disso, você sabe que ali daquela criança, tá brincando com as crianças ali, tem um monte de anjo de guarda. Né? Então a casa está protegida, a igreja, o centro, sei lá o que for. Então a casa mesmo. Então não recrimine, deixe. Jesus Deus diz aqui, deixa as crianças.
Então, para terminar, porque olha, é curtinho, por isso que eu estou fazendo essa hora antes de dormir, né? É isso aí, gente. Vamos cuidar, né? Vamos lembrar a mensagem de Jesus. Dai de graça, recebeste de graça. E o dom de curar, todos nós temos. Dom de rezar, de orar, de pedir para Deus, todos nós temos. Então, por que vai cobrar? Dom de cuidar de um dos outros, todos nós temos. E a igreja é para isso. A igreja, centro espírita. Outra coisa que eu não posso esquecer, já ia esquecendo. Eu gosto muito da nossa casa. E eu que viajei bastante, né? Cada cidade que eu vou, eu procuro uma casa para ver se é afiliada à FEB, né? Federação Espírita Brasileira. E as primeiras coisas que eu vejo se é afiliada mesmo, é uma plaquinha que para nós faz muito sentido. E é verdadeiro. E eu adoraria de ver nas igrejas também. Não tem nada a ver com espírito, não. Sabe o que a gente vê? A placa, lá atrás do palestrante, lá, se eu tivesse, eu acho que eu vou dar comprando e vou botar. Pra quê? Aqui não adianta, né? O silêncio é uma prece. Por que nas casas espíritas, que seria no local de religião, na igreja, na igreja católica, né, que é a nossa igreja, né? Por que as casas espíritas têm isso? Porque isso vale tanto para as casas espíritas, como para os evangélicos, os católicos, qualquer lugar que seja um lugar de oração. Até mesmo uma casa que você aluga, que você mora e bota uma sala ali e convida pessoas para ler, para rezar. Porque se é uma casa espírita, aqueles trabalhadores, aquelas trabalhadoras, que é o palestrante, é quem vai palestrar, que é o que eu estou fazendo agora, que vai palestrar, é quem vai fazer a apresentação, né? Os trabalhadores, que recebe ali, na igreja também, o pastor, né? Os diáconos, os padres. Eles precisam de concentração. Porque quando é uma coisa séria assim, gente, quando é uma coisa séria assim, por exemplo, que o palestrante, que o padre, que o pastor, esses que levam a sério, né? Os que levam, entregam a vida para Jesus, para Deus, tentam ser honesto, tentam ser, né? Os que tentam ser, né? Quando ele sabe que geralmente é ministrado uma semana antes, né? No mínimo uma semana antes. Ó, Eduardo, hoje é terça. Quarta-feira que vem, ou terça-feira que vem, vai ser você que vai fazer a palestra, você vai falar sobre expulsão dos vendilhões do templo. Então você tem 5 dias, né? 6 dias para estudar, para se preparar. O que acontece nesses 5, 6 dias antes de chegar o dia do padre falar, do pastor falar? Que não é só para os espíritas, não é só para o religioso, é para todo mundo. O que acontece? Nesses 5 dias em diante, que é o dia marcado, já começam a te acompanhar os bons espíritos, os anjos, os santos, quem você confia? Bons, para te auxiliar, para te no teu dia a dia. Trabalho normal, você nem sente, você nem percebe, você faz tudo normal, ri, canta, bebe. Mas eles acompanham. E aí aos poucos eles vão te inspirando. Lê tal livro você vai achar. A gente não ouve direto, mas alguma coisa a gente ouve. Tal livro você vai achar uma frase que vai cair muito bem com o estudo. Mas a gente não ouve direto assim, eu vou ler esse livro. Essa frase aqui vai cair certo. Aí a gente acha que foi a gente. Mas não foi. Né? Foi Jesus, os mentores, a guarda. Então, gente, o silêncio numa igreja, numa casa espírita, local de religião, para os visitantes e para os trabalhadores também, né, é essencial, porque é toda uma preparação. É toda uma preparação por trás. Quando você pensa, por exemplo, é domingo, né? Domingo eu vou na missa. Hoje é terça.
Mas eu penso e eu decido. Hoje, agora. Eu vou domingo, eu vou ir na missa. Eu vou ir. Aconteça o que acontecer, eu vou ir. Vou levar minha mulher, vou levar meu marido. Está decidido e vai mesmo, vocês vão ir mesmo. Sabia que agora, decidi agora. Já começa uma combinação por trás, assim, é mentor, é anjo da guarda, é Jesus, é todo mundo já se preparando para preparar o ambiente lá, preparar a igreja, preparar. É sério, gente. Preparar a igreja, preparar espiritualmente, para quando você chegar lá com a sua família, você se sentir bem e você receber o tratamento. Muita gente pensa que o tratamento começa a hora que o pastor está falando, que o padre está falando, que o Eduardo está aqui falando com vocês. O tratamento começa, a cura começa do religioso, da religiosa de todas as religiões, quando ele pensa, quando ele decide, ou ela, que vai ir, que vai ver, e quando senta lá. Chegou a família e tal, sentou. Né? Por isso que é recomendado chegar 5, 10 minutos antes. Sentar e apacenta minhas ovelhas, Pedro. Ó, apacenta. Acalma. Fica quietinho. Por isso que Jesus reforçou. É casa de oração. O que uma casa de oração remete? Meditação. Que era o que o mestre fazia. Jesus, gente, antes de começar o dia dele, de madrugada, levantar, que nem nós, assim, né? Ele ia para um canto para meditar, falar com o Pai, rezar, para se preparar, né? Receber energia, receber força, receber inspiração, receber intuição, receber ajuda, força física, força espiritual que nós precisamos, né? Para começar o dia, para começar a trabalhar, que é receber o povo e tal. Você também tem que fazer isso, nós também. Então, a casa, a igreja, o centro espírita é local de oração. Não é local que a gente vê de conversinha, de fofoquinha do dia a dia, na hora ali. Não, até pode conversar, mas depois que termina os trabalhos, depois que termina a sessão, depois que o padre diz que já terminou e tal, sei lá, como é que eles fazem. Aí sim, daí conta e faz como é que foi a semana, e como é que não foi, o que fez, o que não fez, que seu marido saiu com a fulana, essa vizinha fez isso, fez aquilo. Mas 10 minutos antes de começar a missa, sei lá o que for, palestrante, silêncio. Porque se você fizer isso, você está recebendo, porque no momento que senta ali, você começa a receber tratamento. E não é só nas casas espíritas, é nas igrejas também. Né? Jesus começa a caminhar ali, ó, circular ali. Aí aquela que está concentrado, que já está preparado, já está, ou com a Bíblia na mão, sei lá o que for, já preparado, já está ali. Né? Jesus já começa, ó. Tratamento. E é o motivo que você se sente leve, se sente bem, sai renovada, seja da Igreja Católica, seja da Igreja da Assembleia de Deus, seja das Casas Espíritas. Sabendo esse truquezinho, você ajuda, né? Ajuda o Pai te ajudar, ajuda a Deus te ajudar, ajuda Jesus te ajudar. E quando a gente se ajuda a ser ajudado, a bênção é maior, a cura é maior. Porque se eu vou lá, eu sento lá, e o pensamento está 1000. E, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso pagar tal conta, daqui eu vou sair, vou lá na loja, vou pagar tal conta. Vai ser refratário. Jesus vai estar ali, ó, te abençoando, mas vai bater e vai sair. A energia vai bater e vai sair. Vai sair. Por quê? Porque você não está focado no que você foi ver, no palestrante espírita, no evangelho, no padre, no pastor. Então,
Por que que nós botamos, né? O silêncio é uma prece. Porque o silêncio, ele te ajuda e muito. Então, bora refletir a partir de hoje que casa, igreja, local de encontro para conversar de Jesus é para oração, é para meditação, é para saber que ali, gente, ali não é só um tratamento, até nas igrejas, as igrejas não acreditam, mas é também neles. Não é só pro corpo, é para a alma. Ela pode ficar fechada no material, mas é aberta 24 horas por dia, de domingo a domingo. Você passa lá, 2 horas da manhã, está fechado, luz apagada. Mas Jesus, Deus, anjos, mentor, todo mundo trabalhando lá. Então a importância de nós sabermos disso e nós, quando nós sabemos disso e eles percebem, tem uma diferença enorme, gente. Quando Jesus percebe, quando o anjo da guarda percebe que o santo que você confia lá, Santa Maria, Santa Efigênia, lá, Maria de Fátima, né? Santo Agostinho, sabe que você confia? Quando eles percebem que você está indo com respeito dentro da casa da igreja, sabe o que for, da casa de oração, e com essa consciência, você já se eleva um grauzinho a mais. Você vira um ring light, essas luzinhas aí, né? E aí Jesus já olha com outros olhos e já vai lá. Opa, esse meu irmão tá ajudando, esse meu irmão tá receptivo, essa minha irmã tá receptiva, porque tá se concentrando, veio de coração mesmo. E aí, quando eles impõem a mão, você não enxerga. Alguns sentem que é um calorzinho na cabeça, que é uma sensação gostosa e tal. Eles impõem a mão, até ser sentido porque eu tenho isso, eu tenho dor da cura e tal. Não posso me concentrar com isso. E aí, em vez de bater e sair, não, você está concentrado, você está em silêncio, coisa, recebe, entra. E é onde tira as impurezas. Não tira, não digo impureza do corpo, mas impureza da alma, que é os pensamentos negativos, que é o sentimento, as invejas das pessoas que infelizmente os irmãos têm, né? As irmãs têm, os seres humanos têm, vaidade com outras pessoas, né? E aí manda com olho, né? Olho gordo, aí vem para nós, né? Olho de inveja, coisa. No dia a dia a gente vai pegando a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí domingo a gente vai lá, e concentra aí Jesus lá, vai tirando. Só com o pãozinho na mão assim. Ainda tá ali, no meio de você. É lindo. Para quem consegue perceber, sentir e sabe desses detalhes, é aonde para os olhos dos outros parece que é o querido, a querida de Deus. Não, não é. Só sabe cooperar com Deus, com Jesus. E é isso que Jesus quer. Que nós aprendemos a cooperar para saber receber. Para saber receber as bênçãos. Porque daí a gente acolhe as bênçãos. A gente entende, compreende e leva adiante. Então a mensagem é essa. Se Jesus viesse hoje, ele ia expulsar todos nós. Né? Porque a maioria vende, a maioria quer pix, a maioria vende oração, vende até oração, gente. Não fazem isso. Vamos repensar. Bom, vamos fazer nossa prece de encerramento. Tá na hora já. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, mentores, mentoras, nossos amigos, amigas, anjos de guarda de todos os irmãos e as irmãs que aqui estão conosco no Quai, no TikTok, no YouTube, no Facebook e em todos os lugares, e que estarão posteriormente na gravação, né? Possam sentir a mesma vibração, a mesma energia boa, gostosa. E obrigado, Deus, obrigado, Jesus, e principalmente mentora, mentor, Miguel, amigos, por estarem conosco, por aceitar o convite e virem a essa hora nos inspirar, nos intuir, auxiliar para o estudo. Que Deus possa retribuir todo o amor de todos os anjos de guarda, todos os mentores de todas as centenas de milhares de pessoas que venham nos acompanhar hoje, amanhã,
e por toda a eternidade. Que Deus ilumine, que Deus retribua todo o amor que esses irmãos e irmãs têm. Com o Pai Nosso, damos por encerrado nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Amém. Uma boa tarde a todos, uma boa manhã, uma boa madrugada, uma boa noite. Não sei a hora que vão entrar em contato com esse vídeo, mas sintam-se à vontade. Que Deus abençoe e ilumine a todos vocês. Curta, comente, compartilhe, deixe um coraçãozinho, uma joia, emoji, né? Emoji é coisa de velho. Emoji entrega a minha idade. Emoji, porque esses coraçãozinhos, esses emojis, essas mensagenzinhas de gratidão, gratiluz, é um abraço que vocês me dão. E vocês recebem de volta. No momento que a gente escreve, não é? Que a gente está mandando para o universo manda para a pessoa, mas Deus retribui para quem escreveu. Porque tudo que a gente pensa, deseja, para o outro volta. Seja o bem, seja o mal. Então, graças a vocês, a Deus, a Jesus, vocês, o amor de vocês aí do Quai, do Face, vocês estão só desejando coisas boas. Eu não sou merecedor de tantas alegrias. E é vocês que me incentivam a estudar, a ler, e gratidão. Gratidão porque assim eu ganho ânimo para estudar, para ler e para não desistir. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Uma ótima tarde, uma ótima noite e até amanhã. Obrigado.